Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV Informativo, o canal 20 da NET e através da internet para o Brasil e o mundo. Hoje o nosso convidado é Joacilo Vaires. Popularmente é Joacilo o nome de guerra no esporte. Sim. Joacilo, muito obrigado por ter vindo. Pretinho. Pretinho também. Esse apelido eu não conhecia, mas já começa com uma novidade. No Amador era esse apelido, é? Não, no tempo do Juvenil. Juvenil do Lajadense. Joacilo, vamos começar lá, né? Tudo começou aonde? Tu nasceu aonde, Joacilo? Nasci na cidade de Espumoso, que na época pertencia ainda ao Condado de Soledade. Era Soledade, então, município de Soledade. A matriz seria Cidade de Soledade e Espumoso era... Com que idade veio para Lajeado? 6 anos. 6 anos? Aos 6 anos de idade eu vim para Lajeado. Praticamente a infância e a adolescência, praticamente toda aqui em Lajeado também, né? Quase toda ela aqui, conhecido. Começou a despertar para o futebol, como todo menino que chega nos 6, 7 anos, já gosta de uma bola, brinca com a bola antes... Não tinha. Era uma época bem diferente de hoje, né? Bem diferente. Hoje os meninos com 7 anos já vão para a escolinha. Em qualquer terreno baldio, as turminhas se formavam. Então, na minha época, quando eu cheguei, eu fiquei vizinho do seu Narciso Preto, pai do Jaci, e do Jura. Preto, uma figura então ali nós tínhamos alguns elementos, vamos dizer uns 10, 12, né? A gurizada se juntava o pequeno terreno do lado da casa do Jaci Preto. E ali tinha a turma, então, fazendo no potreirinho um conhecimento da bola. Muitas vezes era a bola de... chão batido com alguma coisinha, com curuto de grama, né? Pouca grama. A gente jogava uma bola feita de papel com... A bola do vô, né? A meia do vô, tu amarrava e saía jogando. E depois começou a vir aquelas bolas vermelhas de borracha, que tu batia nela, ela saía picando mais. A bola maciça, que a gente chamava, né? Ela picava que nem bola de ping-pong, Picava. Né? Mas era bom, a turminha era muito legal, muito boa. Isso foi quando é que foi para Juvenil? Chegou a jogar Juvenil? No Lajadense, no São José, como é que foi? Nós tínhamos, o Jaci, a gente tinha mais ou menos em torno de 12, 13 anos, e nós gostávamos muito de acompanhar o treino do Lajadense, né? Dos titulares, que na época era o Rogério Sbaraini, o Roque, o Nestor, o Paulinho. O Lajadense jogava onde quando vocês eram moleque? No Campo Velho. No antigo Florestal, Campo Velho. Ficava mais ou menos a uns 80 metros das casas nossas. Hoje onde está ali aquele prédio que foi a CRT, né? Isso, CRT. Hoje está o Vitória, como é o... CFC. Ali era o campo do Lajadense. Daí nós íamos lá, ajudávamos até a recolher bolas, não como gandulas, porque seria em fim de semana em jogos. Mas o Lajadense tinha então os treinos marcados e a gente ia lá para muitas vezes aprender com eles. E na realidade já é ingressar, tanto Jaci, eu, César Green, Enio Thomas, era uma turma assim de gurizada muito bacana. Com quem tu aprendeu mais? Com o Paulo Heilig da época? O show era com todos, Pintado, Edivi Cunha, todos, Adilson Dresch. O time era muito bom, né? Era muito. 99% era técnico. Time muito técnico, que hoje as equipes têm um ou dois, às vezes não tem nenhum. É verdade. Mas naquela época a gurizada ficava pasmada vendo aquele grupo de jogadores tocar a bola com tanta maestria, né? Então era fundamental para nós aprendermos com eles. O que tinha Juvenil, hoje eles chamam de Júnior, né? Era Juvenil, só que tinha, não tinha, na base não tinha outras categorias. Não, era Juvenil e passava para... Já treinava junto com os profissionais? Já treinava fechando os 11 ou os 22 com os profissionais, sim, completando. Quando faltava, chamava determinada posição. Era... Os grupos de jogadores do profissional era o quê? No máximo 16, 18 jogadores, né? Eles tinham nessa ponta aí 16, 17 e quase todos eles ao menos trabalhavam, né? Ajudando os seus pais. Era um semi-profissional. Um semi-profissionalismo. E a turma da juventude ia vindo, ia ingressando, ia aprendendo com eles e até se formando junto. E tu chegou a jogar no profissional também, Joacilo? Alguns jogos, sim. Alguns jogos no Lajadense, depois fui para o São José. Claro, tive o meu período de profissionalismo também, mas o melhor ponto que eu gostei foi a amizade que eu mantenho com os que ainda estão vivos até hoje, daquela turma do Lajadense.
Nestor. Era uma geração Roque, mais né? antiga do que vocês, né? Bem mais antiga. Eles tinham em torno de 15 a 20 anos mais do que nós. O César Green, eu, Jaci, estamos na faixa de 60 anos. É outra geração. É outra geração. Eu acho que um dos mais novos daquela época do Lajadense era o Antoninho Cristi. É engraçado, né? Hoje não representa tanta diferença a idade. Naquela época, você tinha 15 anos, o cara tinha 25 lá, ou 30. Sim. Era uma diferença muito grande, né? Sim. E as gerações, a gente se juntava com os de mais idade também. Tinha uns conflitos também entre gerações. Havia. Tanto é que a turma do juvenil era uma turma assim tão boa e fechada, né? Quem comandava era o seu Kreutz, que era o nosso treinador, junto com o Baldo, o Romildo, né? Então José Kreutz, o treinador, o Romildo Baldo era o que acompanhava ele no juvenis. E onde nós aprendíamos mais também a jogar no campeonato amador, né? Fomos colocados, o juvenil disputando o campeonato amador de Lajeado. Para se formar melhor para o profissional. Para ir formando o jogador, pegar experiência. Não tinha o campeonato para disputar um estadual, não tinha condições, né? Não. Então disputava o campeonato amador. O amador. E como é que era no amador? Vocês pegavam os caras mais maduros já também, né? E enfrentávamos cada cidadão. O risco era grande, porque eles não gostavam muito de levar o tal do drible, ou o paninho do guri, né? E os moleques gostavam de aplicar. E a maioria já tinha uns corpos fechados, que os grandão, eles já diziam, não vem na minha que eu vou te jogar pro alambrado. Mas valia a pena. Eles intimidavam? Intimidavam. Nas vilas aí que nós ia jogar, Vilafão, Boqueirão do Leão, era sempre intimidado. Os distritos de Lajeado na época. Sim. Né? É que eles não queriam perder para os guris, né, os jovens. Eu acho que aquela coisa do adulto não admite perder para guri, né? Não. Para moleque, o adolescente, seja lá como queira chamar. Mas nós também já respeitava eles, nós já entrava em campo com receio de dar um drible num para não levar o pontapé. Tinha alguns que vocês não driblavam para não levar para cá. Para não levar para cá. Sabia que... Já sabia. E a arbitragem, né? Olha, nós jogamos depois, a gente saiu do juvenil, foi para a parte profissional, depois no profissional largando, vamos para o amador então da nossa região. Aí nessa do amadorismo, a turma mais ou menos ia em conjunto. Daí nós fomos para o Rui Barbosa, antigamente chamava Corvo, e agora é Colinas. E lá nós tínhamos uma equipe mais ou menos com 8, 9 dos nossos daqui de Lajeado. Que era a turma aquela que jogava no juvenil. A mesma turma que começou no Campinho. Começou, fomos para lá. Aquele tempo era mais fácil de ficar a mesma turma por um longo período, mantendo contato e coisas, porque o mundo andava mais devagar, né? A terra não girava. Hoje está muito rápido. Mas tudo, valia muito a pena, porque nós conhecemos, não era só pelo jogar futebol, a gente conhecia pessoas importantes das localidades, pessoas que participando não só das competições, mas como dirigentes e abnegados, até os radialistas. A rádio que mais dava força para o esporte amador era a Rádio de Estrela. Lá nós tínhamos gente que eram talhados para a antiga Rádio Alto Taquari. Isso, o departamento esportivo deles era muito bom e nos ensejava a sempre fazer o belo no futebol amador. Isso valeu a pena. Tivemos uma bela... Joacilo, no que diz respeito ao profissional, por exemplo, vocês nasceram numa época e eram adolescentes aí de 15, 16 anos, numa época em que era muito difícil jogar na equipe principal do Lajadense, que o time era muito bom, esses jogadores que tu falaste há pouco aí, eram muito bons, né? Eram muito bons. Tanto é que daí, na minha família, nós também tivemos iniciativa de alguns trabalharem, mas eu era mais pro futebol, então eu fiquei na parte do futebol até uma certa idade. E em consequência, é claro que a gente não ganhava porque nós não éramos profissionais. Então tínhamos que trabalhar. E eu estava trabalhando num escritório contábil e o próprio dono do escritório contábil era um dos grandes jogadores que tinha sido do Lajadense e estava no São José, o Dudu Chiarelli. O Dudu Chiarelli, Constantino. E o Dudu pegou eu e colocou lá para dentro. Eu tinha 16 anos para 17 jogando no meio de profissionais junto ao Lajadense São José. Tu tocou num ponto que chama a atenção. O São José, como não era aquela equipe com esses jogadores mais destacados, dava chance mais para o jovem, né? Dava muito mais chance para o jovem. E tinha ótimos jogadores, excelentes companhias.
Tu sabia que tu entrando lá, tu estava numa família mais simples, lógico, mas era uma família que te abraçava, te ajudava, te levava junto de todas as maneiras para que tu crescesse. Não só no futebol, mas na cabeça também. Como é que tu via a rivalidade São José e Lajadense? Como é que funcionava? Ela era tão acentuada. A princípio, o Lajadense não gostava de perder para o São José, porque o São José eram considerados assim os jogadores não tão bons tecnicamente, tá? É claro que tinha suas exceções. Ilson Stein, um grande jogador técnico, ponteiro esquerdo do São José. O Carlitos, como ponta direita, meia direita. O Juarez era ponta direita fixo. Então tínhamos jogadores de ataque muito bons, mas jovens. Então dava um choque bonito entre o Lajadense e o São José. Mas mesmo assim eles não gostavam de perder para nós. Então chegou ao cúmulo de certos dirigentes irem na direção da federação e pedir para tirar certos jogadores. Então, num certo jogo de clássico Lajadense São José, eu fui expulso junto com o Jurandir Preto aos 6 minutos de jogo. O Jurandir jogava no Lajadense. E eu, como meia do São José, meia esquerda, eu fui dividir uma bola com ele e na dividida de bola caímos os dois, um por cima do outro. O Jurandir botou a mão no meu peito para se levantar e eu também. Aí veio o Cal para a jogada, ele era o lateral direito do Lajadense, e eu disputei a bola de novo com ele, quase caído. E o juiz foi lá e, engraçado, expulsou eu e o Jurandir, que não havíamos feito nada, nenhum contra o outro. É só uma prensada de bola comum, normal, tipo de jogada de... Tirou os dois do jogo. Tirou os dois do jogo. E mesmo assim, o resultado coube ao São José 3-1. Tu era meio campista do São José? Era. E o Jurandir era ponta direita? Ele era o ponta direita muito rápido. Tirou um então eu caía para mim marcar ele. E não deixar o Foguinho ou o outro que caía como lateral esquerdo na marcação, porque eles eram mais pesados. Então eu, como mais jovem, eu cuidava do melhor atacante, o mais perigoso. Primeira marcação era a primeira bola sempre davam para o Jurandir, então eu caía nele. Para encerrar esse nosso primeiro bloco, nós estamos chegando aí a 12 minutos, tem mais um pouquinho de tempo ainda. Tu gostaria de destacar dessa época aí o que foi mais valioso na tua vida pessoal, na tua vida como profissional da tua empresa hoje? Serviu muito como um aprendizado e como, para mim, é um orgulho de reconhecer tudo aquilo que eu recebi de conselhos dos mais velhos e das diretorias que participavam onde eu estava jogando futebol. Então, eu era tão bem reconhecido que eu saía da minha residência, eu ia visitar alguém, eu entrava na residência dele, saía pelos fundos e nunca ninguém falou mal da minha pessoa. Muito pelo contrário, sempre bem, porque eu era de respeitar, eu era honesto, eu era simples e ao mesmo tempo, além de estudar, eu era bem reconhecido em Lajeado por tudo que eu havia feito. Quer de vender bala em cinema, que eu também passei por isso, engraxar sapato, porque nós éramos muito pobres. E mesmo assim, humilde. Família humilde. Minha mãe criou eu e mais 3 sem a presença do meu pai. Então, eu reconheço da onde eu vim e aonde eu cheguei hoje, eu estou muito satisfeito. E aonde a minha mãe está, que ela já faleceu há 1 ano e pouco, ela deve estar alegre com o que eu estou ainda conduzindo e que sirva de exemplo para outros que estão surgindo aí. Uma história bonita, Joacir. Joacir, nós vamos fazer um intervalo e em seguida nós voltamos para o segundo bloco, o bloco final do programa de hoje, com o Joacilo Vaires. Uma pessoa aberta aí, até meio que se emocionou agora no fim quando falou na mãe. Em seguida a gente volta. Tem roupa pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay. Lojas Delay. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.